Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Eu sou nacionalista e gostaria de abordar mais uma vez com os senhores e senhoras alguns temas relacionados ao nosso Brasil. Hoje estou aqui pensando e refleti bastante a respeito de uma notícia que me chamou a atenção nessa semana, porque eu atuo nesse ramo já faz algum tempo e eu sei como é que funciona. Quais são as estratégias. E eu estou me referindo aqui à redução da área plantada pelos arrozeiros do Rio Grande do Sul para a próxima safra. Estão se articulando, principalmente os pequenos produtores, para a redução da área plantada no Rio Grande do Sul. E isso vem no momento em que os custos de produção do arroz estão extremamente altos, principalmente os pequenos agricultores não estão conseguindo cumprir com suas obrigações aí, empréstimos bancários e, portanto, estão planejando reduzir a área plantada para poderem, assim, conseguirem melhores preços nos seus produtos, obviamente o arroz, e assim poderem saldar suas dívidas e poderem ter alguma esperança aí para o futuro. Ao mesmo tempo, nós estamos vendo o Ministério da Agricultura brasileiro celebrando aí um contrato com o México e vendendo 30 mil toneladas de arroz para aquele país, que hoje está fazendo aí um combate à inflação, e uma das ferramentas a serem utilizadas é a importação de produtos agrícolas. E o arroz brasileiro, que aqui dentro é extremamente barato, mas extremamente caro para produzir, para o México é barato em relação àquilo que é produzido lá. Isso é um paradoxo, isso é uma coisa absolutamente que seria resolvida de uma forma bastante rápida por um governo nacionalista, mas infelizmente nas últimas décadas, desde a redemocratização, só tivemos governantes frouxos nesse país e que abriram portas para a financiarização da nação e para aderir ao projeto globalista que foi proposto pelos Estados Unidos, que é o dono do símbolo da troca de mercadorias no mundo, o dólar. Estou me referindo, basicamente, ao controle do câmbio do dólar. Se tivéssemos governos sérios nesse país, jamais teríamos aberto mão de controlar o dólar. Jamais deveríamos ter deixado que este símbolo de trocas flutuasse à vontade, conforme foi estabelecido e foi celebrado pelo governo de Fernando Henrique Cardoso em 1999 com o Banco Mundial. Isso acabou fazendo com que, em determinadas ações do Banco Central dos Estados Unidos, esses sim são aqueles que mandam na economia do Brasil hoje, mandam no mercado brasileiro hoje, com algumas manobras que foram feitas. Em alguns momentos eles colocam muito dinheiro, muito dólar no mercado e faz com que o preço mundial caia, e depois eles retomam esse dinheiro de volta, fazendo com que o preço dele suba e deixando aí muitas empresas quebradas pelo mundo afora, deixando muitos países com inflações simplesmente incontroláveis, fazendo com que comerciantes desistam de seus negócios, e é assim que funciona. Dentro do liberalismo isso tem um nome, chama-se purificação. Num primeiro momento, eles dão muito dinheiro, e no segundo momento eles tomam esse dinheiro de volta, e quando você daí não tem como pagar, eles vão lá e tomam aquilo que você tem de valor, suas propriedades, tomam a tua empresa, tomam a tua fazenda, tomam o terreno, tomam a tua casa, tomam tudo que você tem, tomam teu automóvel, e é assim que funciona a purificação dentro do sistema neoliberal. E nós estamos vendo isso hoje aqui no Brasil. Isso só acontece, minha gente, com a
conivência dos governantes. Por quê? Governante que não permite esse tipo de coisa simplesmente vai lá e toma conta do câmbio. Ah, mas aí, vamos dizer assim, não faremos parte do mercado internacional. É um grande erro. O Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo. A maior parte do nosso PIB vem do agronegócio. E, portanto, se o mundo não quiser comprar os nossos produtos, eles vão comprar de quem? Da onde? Será que não entenderam ainda que a China não vai deixar de comprar a soja brasileira se ela custar um pouco mais caro para tratar de seus frangos e de seus suínos? Isso não vai acontecer nunca. Aqueles que são importadores, são dependentes das commodities brasileiras, assim mesmo também como o minério de ferro, não vão deixar de comprar isso porque o governo brasileiro controla o câmbio. Isso não vai acontecer. Isso é uma mentira, uma falácia. Ah, se houver o controle do câmbio, os outros países não vão mais comprar da gente. Mentira. Nós temos a hegemonia da produção. Não tem como os outros países ficarem sem os nossos produtos. É simples assim. Assim como nós estamos vendo hoje com relação à operação militar da Rússia na Ucrânia, toda a Europa dependente, absolutamente dependente do gás russo e também do petróleo. E não vai ter como. O mundo todo depende desses insumos. E a Rússia não será destruída assim de um momento para o outro, e também os países europeus e também os países que dependem do petróleo russo não vão deixar de comprar de imediato, não tem como fazer isso. Assim como também o Brasil. E o que eu estou dizendo aqui é uma questão de controle do câmbio. E não simplesmente estaremos invadindo alguma coisa, fazendo isso ou aquilo. Estaremos simplesmente pensando em nossa nação e fazendo o controle cambial das trocas do dólar pelo real, em todas as operações aí de compra e venda de produtos. O governo poderia sim fazer isso, não há problema algum, mesmo porque tanto o dólar quanto o real são simplesmente moedas digitais. Elas não existem, elas não possuem lastro, elas podem ser facilmente administradas pelo governo e também, assim como são administradas pelos Estados Unidos. Basta apertar um botão. E isso não é feito. Não é feito, e isso está causando perdas significativas das riquezas brasileiras. E o governo brasileiro, assim como todos os outros também que vieram antes, não estou me referindo somente a Bolsonaro não, sabe? Fizeram vistas grossas para essa questão do câmbio do dólar aqui nesse país. Outra coisa também que impacta diretamente na questão aí da inflação é o controle do capital circulante pelos bancos. Os bancos não podem controlar o capital circulante do país. Quem tem que fazer isso é o governo. Só para você ter uma ideia, a cada R$100 que você deposita na tua conta corrente num banco, R$17 eles ficam impossibilitados de circular porque ficam vinculados ao Banco Central. Os outros R$83, o teu banco onde você depositou, ele tem a liberdade de emprestar esses R$83 para uma outra pessoa. Então aqui, não sei se você percebeu, mas o seu dinheiro estará em 2 lugares ao mesmo tempo, sendo que você fez apenas um depósito. Você depositou o seu 83, ele continua na tua conta, mas outros 83 foram para uma outra conta e ficaram à disposição. É assim que se aumenta o capital. Isso não estou entrando aqui na questão da cobrança dos juros, que essa é a parte que o banco ganha, né? Estou aqui apenas demonstrando para vocês como os bancos ganham dinheiro com dinheiro que não existe. Dinheiro que não existe, que é permitido aos bancos fabricá-lo. Ou seja, uma falácia, uma mentira. Só para vocês terem uma ideia, em 99, quando o Fernando Henrique Cardoso assinou essa questão do câmbio flutuante aí com o Banco Mundial,
no Brasil existiam 77 bilhões de reais em circulação. Anos depois, em 2019, nós tínhamos aqui 245 bilhões de reais circulando. E daí, quando chegou 2020 com a pandemia e o governo liberou aquele auxílio emergencial para os brasileiros que estavam precisando, o capital circulante pulou para 400 bilhões de reais. Só que aí tem um detalhe, foram 175, melhor dizendo, né, bilhões de reais a mais na economia. Só que tem um detalhe, o governo colocou na economia apenas 70 bilhões de reais. Ou seja, da onde surgiram os outros 105 bilhões de reais? Da onde? Aonde apareceu? Da onde surgiu? Esses outros 105 bilhões, meus amigos, foram criados exatamente por essas operações, de você depositar num banco e esse banco poder reemprestar esse dinheiro para uma outra pessoa, numa outra ponta. Isso também, ao mesmo tempo, cria endividamento. Cria endividamento por um dinheiro que não existe. Porque, à medida que você começa a acelerar a economia, você passa a gerar inflação. Não porque existe falta de produto, mas porque existe excesso de dinheiro circulando. Porque as dívidas vão aumentando. E as pessoas que dependem do banco vão cada vez mais tomando empréstimos para poder saldar seus compromissos. E isso vira uma bola de neve. Não por falta de produtos, conforme muitos aí dizem. Não é por falta de chip para a produção de veículos, não é por conta do preço dos combustíveis, mas sim por um problema simplesmente financeiro. Um problema que está fazendo com que dinheiro que não existe seja replicado dentro do país. E ao mesmo tempo nós estamos vendo aí a purificação acontecer. Muita gente perdendo seus negócios, perdendo suas empresas, perdendo seus patrimônios para bancos. E isso é o valor. Isso é aquilo que é palpável, que dá para pegar na mão, que existe. Porque o dinheiro que circula, ele não tem lastro nenhum. Ele é simplesmente aquilo que nós chamamos de moeda escriturária. Está apenas no papel. Não existe. É uma mentira. É um símbolo apenas para fazer trocas. O grande problema, repetindo aqui, é que os governos brasileiros permitiram que isso acontecesse, diante dos olhos de muitos economistas que estão aí na mídia, que estão aí todos os dias nas TVs do Brasil para te enganar, para mentir para você e simplesmente mostrar para você, olha, está tendo inflação, olha, isso aqui está caro, o tomate subiu, não sei o quê. Toda essa conversa fiada, mas não contam para você quais são os verdadeiros causadores disso tudo. E você simplesmente é obrigado a morrer de trabalhar, a arrumar 2 ou 3 empregos, deixar de consumir aquilo que seria do seu prazer, para simplesmente poder alimentar e para poder engordar as contas correntes de especuladores, banqueiros e norte-americanos. Ou seja, tenha santa paciência com isso tudo. E o duro é que, como eu e muitos nacionalistas que conheço, enxergam isso perfeitamente, com toda a clareza, com toda a transparência possível. Mas, infelizmente, a grande e esmagadora maioria da população brasileira não enxerga. E nós agora estamos aí à beira, às vésperas de uma eleição. É chegado o momento, minha gente, de nós começarmos a virar esse jogo, começarmos a ter governos fortes nesse país. Não basta apenas esse bando de fanfarrões que até hoje nós vimos passar por aqui. E não estou aqui excluindo nenhum deles. Nem o atual fanfarrão boquirroto que está aí,
até todos os outros que por aqui passaram. São todos farinha do mesmo saco. Nenhum deles foi nacionalista em nenhum momento. Portanto, nacionalismo já. Está chegando a hora. Já passou da hora e vai ter que ser agora. Um grande abraço a todos, bom final de semana e vamos continuar na nossa caminhada. Voltarei oportunamente.